Nós vivemos num mundo que o ritmo está cada vez mais acelerado. E a sensação é que ligaram as turbinas e fizeram o tempo correr muito rápido. Isso às vezes cansa, não é mesmo? Para ajudar com esse assunto, a gente vai falar de um estudo que Christian Barbosa, brasileiro, ele criou um conceito chamado de tríade do tempo. E aí ele divide o nosso tempo em três esferas. Quais são essas esferas? Ele divide esse tempo como urgente, importante e circunstancial. A forma como você distribui as suas horas dentro dessas três esferas vai ditar se você é uma pessoa realizada, se você é uma pessoa estressada ou se você é uma pessoa frustrada. Meu principal objetivo que eu quero com a mentoria de hoje é fazer com que você tenha uma reflexão daquilo que está certo e bom na sua vida e daquilo que precisa ser mudado. Vocês já me ouviram falar que eu sou muito fã de nova chance, sabe? Todo final de ano eu tenho isso. Gente, vai começar o ano, tipo como se fosse que zero a ficha. Zerou, vamos mexer no que tá ruim, começar de novo, sabe? Eu acho isso muito legal. E nós estamos com uma oportunidade assim. Então, 6 meses, nós estamos exatos meio ano. Então, eu acho que é uma ocasião excelente para a gente reavaliar, para a gente pensar com carinho como é que a gente está levando a vida, como que está aquelas as nossas anotações, os nossos desejos e planos lá do começo do ano. E a gente vai perceber se a gente estava indo no rumo certo ou não. Então, esse tema dessa mentoria aqui, no meio do ano, eu quero para que surja mesmo essa reflexão e que possa gerar algo positivo em vocês e também em mim, tá bom? Em gestão de tempo, existem mais pessoas que desistem do que realmente fracassam. O que isso quer dizer? Às vezes a pessoa faz um projeto e não é que ela vai seguir o projeto e o projeto dá errado. Na verdade, ela desiste de seguir o projeto. Fracassar por tentar, ok. Desistir, não. Aí seria muita covardia. Tem uma frase que eu gostei, eu anotei, que é: se o motor pifar, use o vento. Se não houver vento, reme. Se não tiver remo, nade, mas nunca pare no oceano da vida. Motivadora, né? Gostei dela também. Vamos lá, vamos entender então essa metodologia, os 3 pontos, o que está incluso? A primeira esfera é da importância. O que está incluso aqui na importância? É a esfera que traz resultados reais para a sua vida. Seja curto, ou médio, ou até longo prazo, tá? Essas atividades importantes são aquelas que trazem satisfação, são aquelas que trazem saúde, crescimento, equilíbrio. E elas têm uma característica fundamental: elas têm prazo, só que elas não são para ontem. Por exemplo, planejar o orçamento do mês, fazer um check-up médico, passar tempo de qualidade com os filhos e com o cônjuge, praticar atividade física, estudar para um projeto novo que vai acontecer daqui 2 meses. São coisas que fazem a sua vida andar para frente, não é? O problema é que essas coisas não estão gritando na sua orelha. E o fato disso faz com que às vezes a gente deixa para segundo plano, vai deixando para depois. E aí entra a segunda esfera, que é da urgência. O que está incluso nessa esfera da urgência? Urgente é tudo aquilo que o tempo acabou ou que ele está se esgotando. É atividade que precisa ser feita imediatamente e gera estresse, gera correria e gera pressão. É aquele relatório que vence em poucas horas, é um cliente furioso no telefone, é um cano que estourou na cozinha, é uma doença repentina. Agora preste atenção num detalhe, que isso a gente não pode negar. Na grande maioria das vezes, não estou dizendo que é sempre, mas sim na grande maioria das vezes, muitas urgências são, na verdade, coisas importantes que nós procrastinamos até elas se tornarem urgentes. Já era importante, mas a gente não deu atenção na época. Aí ela explodiu, e aí agora ela tá aqui na esfera da urgência, tá? Aquele relatório, ele era importante há semanas atrás.
Só que aí você não fez, aí hoje ele virou urgente. Então é isso que a gente vai entender e conseguir avaliar exatamente o que é importante, o que é urgente e também entender então o que é circunstancial. Quem vive nessa esfera da circunstância, que eu citei agora por último, é as pessoas, o grupo de pessoas que termina a semana com exaustão, bem cansados. E aí a gente chega então na terceira esfera, que é a esfera da circunstância. Essa é a esfera do desperdício crônico de tempo. São aquelas atividades desnecessárias, as obrigações sociais que você não quer, mas você tem vergonha de dizer não. É aquelas distrações sem propósito. Sabe quando você pega o celular para olhar uma mensagem e a hora que você vê, você passou 1h30 rindo de vídeos bobo, de memes, ou olhando a vida dos outros? E aí dá aquela sensação, caramba. Então, essa esfera da circunstância é aquela que você gasta tempo e você fala, poxa, o tempo passou e eu não fiz nada que prestasse. Então, várias coisas que poderiam ser de forma mais rápida, como por exemplo, uma reunião de horas que poderia ter sido resolvida numa mensagem ou num e-mail, também entra na circunstancial. Então, que seria uma perda de tempo, tá? Como então, o que a gente pode fazer, sugestões práticas para melhorar aí a nossa tríade, cada um? Pensando aí na tríade da urgência, pensando aí na esfera da urgência, a gente precisa matar a urgência antes dela nascer, que é esse bloco C. Tá vendo esse bloco C? Essas perguntinhas, ela reduz com planejamento semanal. Então, no domingo, crie o hábito de fazer isso. No domingo, tire 15 minutinhos no domingo para escrever a sua semana, para planejar, para alinhar o que você vai fazer na sua semana. Antecipe os problemas. A ideia é quebrar as metas dos próximos 6 meses em tarefas semanais. Eu tenho um projeto, eu quero fazer algo. Tá, então essa semana eu vou começar a fazer X. É algo importante, aí eu vou já começar a fazer. E aí eu tô diminuindo, assim, a minha esfera da urgência, tá? Aí a gente vai deixar o que é o ideal para urgência, que é os 20, justamente para imprevisto mesmo. Porque esse imprevisto não vai acontecer? Vai. Mas a gente quer deixar os 20% para realmente imprevisto, não para algo que nós procrastinamos. Então é algo que dá para a gente rever. E o que eu acho legal aqui desse teste? O fato de você poder olhar para essa pergunta, para essas 6 perguntas que tá nessa esfera, você consegue perceber, puxa, é aqui, ó. Eu tô falando muito sim para coisa que não precisava. Ah, é isso aqui. Então eu acho que dá pra gente fazer uma autoavaliação muito bacana, tá? A respeito da outra esfera, use o poder do não, né? Olhe para as perguntas do bloco A. Então, você ir para lugares que você não quer ir, dá para você reduzir então essa esfera da circunstância, do circunstancial. Você precisa começar a blindar ou proteger a sua agenda. Dizer não para aquilo que não te gera valor, para aquilo que não está numa importância para você, sem medo de desagradar, tá bom? E às vezes esse não é para você mesmo. E dizer sim para o seu futuro, dizer sim para coisas que são importantes. Agora, o que é importante se dizer? Autoconhecimento é muito valioso para você decidir o que é importante e o que é circunstancial. Por quê? Ter um tempo para você assistir TV. Tem pessoas que gostam disso e que quando a pessoa planeja a sua semana, ela tira um tempinho para TV porque faz parte do relaxamento dela. Então aquilo lá coloca o tempo específico no importante, entendeu? Mas tem pessoas que não conseguem relaxar com a TV. A TV vai ser circunstancial, vai gastar tempo ali. Então você precisa se conhecer. Um tempinho, as minhas anotações lá, eu tinha uma rede. E aí tinha horários. Toda vez que eu tinha uma rede, eu tinha horário específico de rede, né? Então, tempo de rede, para alguns poderia ser circunstancial. Para mim, era importante.
Então, o que que para você é importante, mas para outro pode parecer circunstancial? Tenha autoconhecimento. E agora, mais importante ainda, se você é casado, cuidado para não julgar o tempo do seu cônjuge, porque às vezes para você algo é circunstancial e para a pessoa é importante. Respeite essa diferença, tá? Tem pessoas que relaxam com uma coisa ou com outra. Muito bem. Então, se é importante, como que a gente faz para aumentar a esfera da importância que a gente quer chegar numa esfera então de 70? Como que a gente faz isso? Se é importante, tem que ter data e hora. Coisas importantes, como essas que estão descritas aí no bloco B, elas não surgem sozinha. Então, se você quer melhorar o relacionamento com o cônjuge, se você quer estreitar a relação que você tem com seus filhos, isso também precisa ter hora e dia, sabe? Sexta-feira, 7 horas da noite, é só eu e o cônjuge. É só eu e a esposa. É só eu e meu marido. E aí deixa esse tempo como se fosse uma consulta médica. Que você não pode aceitar uma outra coisa para estar ali, porque é um compromisso seu e dele. Então, isso é importante para você, tem que ter hora, dia e hora marcado para aquilo. Academia, musculação, outras atividades tem que ter dia e hora. Se não tem data e hora, a chance de não acontecer é muito grande, tá bom? O que que eu quero chamar a atenção para vocês? Nós que fizemos o Protegidamente, entender disso é um privilégio, porque agora a gente precisa chamar a atenção para um detalhe. Às vezes o estresse, a falta de tempo estão tão enraizados na nossa vida, sabe? A gente tá tão acostumado a enxergar a vida como corrida. Pensa aí, quantas sinapses ou qual a grossura da sinapse que você tem no cérebro que fala sobre a vida é corrida? Quantas vezes você já disse isso? Quantas vezes você escutou no seu círculo social? Será que não tem uma crença embutida aí de que, ai, não tenho tempo para nada e que a vida é corrida? Lembra que nós aprendemos dentro do Protegidamente sobre neuropeptídeos, sobre a química de emoções e que vira vício emocional em nós? Por que que é importante você pensar nisso? Porque se acaso você faz aqui a sua tríade, você faz alguns projetos para mudar. Mas na hora que você for alinhar mais a sua vida para ela ficar mais organizada, se por acaso você tiver vício emocional de estresse, crença embutida de que a vida é corrida, você mesmo vai sabotar a sua nova programação. Percebe a importância disso? É muito sutil, mas para nós que temos esse conhecimento é muito valioso. Porque se a gente estivesse aqui só com a tríade do tempo, bacana, mas pode se perder rápido. Então a gente tem que fazer uma autoanálise para ver se a gente não está viciado em estresse. E se essa ideia de a vida corrida, se já não virou uma identidade nossa. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Ideias de não tem como, tenho que fazer muita coisa. Sabe essa ideia de para mim não dá? Para você não. Para você não. Alecrim dourado. Né? Aquela ideia. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu sei que não tá fácil pra gente, sabe, alinhar tudo que a gente precisa. A gente tá sendo muito bombardeado. Mas veja mesmo se não tem a ver com crenças, com neurolinguística que você tá reforçando. De nada adianta querer gerenciar seu tempo se você não estiver disposta ou disposto para mudar a sua vida e substituir velhas manias por novas formas de viver e trabalhar, tá? Tem um ditado chinês que fala não se pode colocar chá novo e quente numa xícara que tá cheia de chá velho e frio. Então eu preciso eliminar as crenças, as ideias. Quando a gente elimina aquilo que a gente acreditava sobre uma boa rotina, a gente precisa mexer de fato na rotina para que as coisas que não funcionavam sejam substituídas por novos padrões e assim a gente conseguir assumir o controle da vida, tá? Já reparou sobre isso que eu tô falando de vícios emocionais, rotina? Você já reparou que quando duas pessoas se encontram, como que é a conversa dessas pessoas? Tipo, nesses encontros que a gente tem,
Quanto sai dessa frase? Ai, tá corrido, né? Ai, como você tá? Ah, correria. Então, a gente quer se policiar com isso, por conta da neurolinguística. Aquilo que a gente fala tanto vira verdade para o cérebro, reforça coisas em nós. Então, eu quero muito que a gente reavalie não só a nossa tríade de tempo, mas essa mentalidade que a gente tem diante do tempo. Então, a gente quer entender esse negócio que eu mencionei sobre o tempo ser algo 24 horas para todo mundo. Tomar cuidado com essa visão, né? Tá bom? Distorcida. E aí a gente lembra daquela que a gente aprendeu no Protegidamente também sobre o ser, fazer e ter, lembra? Aquilo que você é precisa de ter um espaço na tua esfera de importância. Você precisa nutrir quem você é, para aquilo que você faz vir a ser reflexo do que você é. E aquilo que você tem vai ser um reflexo daquilo que você faz. Não confunda, não caia na pilha do mundo ao nosso redor.